Tá, então eu vou fazer esse trabalho hoje introdutório sobre o tema para concluir na próxima aula. O título aqui é igual o livro do autor, A Corrosão do Caráter, né, do autor Richard Sennett. E como nós já passamos, né, por um conjunto, né, de discussões, todos eles com o objetivo de facilitar debates sobre as engrenagens de funcionamento da sociedade contemporânea, desde lá do Durkheim, o Weber, o Marcel Mauss, o Pierre Bourdieu, né? E agora que o Richard Sennett conhece esse título, A Corrosão do Caráter. E a gente poderia perguntar assim de uma forma direta, né? Quem é que nós, né, que tem o caráter mais corroído? Quem é que tem o caráter menos corroído? E o que isso significa? Porque se a gente for, né, conversar com alguém, debater com alguém, interagir com alguém, a pessoa vai dizer que tem um caráter fragilizado? Não. Tá? Por mais que a pessoa não preste, que ninguém possa confiar, a pessoa vai dizer, né? Eu sou a melhor pessoa que você possa imaginar. E isso é interessante, né? Porque o próprio título aqui da discussão está dizendo que é difícil, em tese, você confiar nas pessoas. Essa discussão aqui, de forma mais particular, ela é construída no meio das relações laborais, nas relações de trabalho, nas atividades que as pessoas realizam para ganhar vida, para construir uma carreira. Tá? Então, ela tem um escopo bem definido. Tá? Então, como todo mundo aqui trabalha, significa que na hora que estiver dormindo, estiver com a cabeça no travesseiro, todo mundo vai se identificar. Né? Até poderia dizer assim: nossa, professor, você confia em todos os alunos? Né? Aí o professor não tem como dizer outra coisa, confia, né? Porque tem várias implicações de dizer. Mas, né, a gente chega aqui na sala de aula bem municiado de informações dos outros alunos e dos professores, né, individualmente, né, como é aquele outro, né, cuidado com aquele, né, aquilo ali é perigoso, né, a gente chega, né, mas isso são coisas que a gente faz para se prevenir, né, para se prevenir. De uma forma geral, né, a gente confia em todo mundo aqui na sala de aula, né. Nós não consideramos que ninguém tem o caráter corroído, ninguém mesmo. Tá? Todas são pessoas da maior integridade que você possa imaginar. Então, o título do livro, a leitura do livro, é claro que hoje em dia é difícil, né, a pessoa ler o livro todo, mas a leitura desse livro é de uma riqueza que vocês nem imaginam. Passa aí esse teu PDF, tá vendo esse isso aqui, para que foi que eu coloquei isso aqui? Tá? Esse livro aqui foi publicado 10 anos antes do livro do Richard Sennett, A Corrosão do Caráter. Esse livro aqui, A Condição Pós-Moderna, foi publicado em 1989.
o livro do David Harvey, que fez uma discussão, e é um livro de bastante referência, né, para analisar as mudanças, né, no campo econômico, as mudanças, as transformações que aconteceram e as implicações disso, tá, para a sociedade. Aqui você tem uma tese principal, né, que, no sentido de dizer, ali escreveu um livro em 1989, não vou discutir isso aqui com você, mas vou colocar a tese, né, diz que tem um processo brutal de compressão, né, tempo, espaço. Intuitivamente dá para entender, mas eu não tenho tempo para entrar nessa discussão aqui. É um livro de menos facilidade de leitura, a leitura mais árdua, mas é um livro fantástico aqui. Então aqui você tem essa discussão, né, do Fordismo, aí do outro lado aqui você tem os dois Fordismos, que vai ser a base da discussão do livro do Sennett sobre a questão da corrosão do caráter. Né? Eu não vou tratar aqui, eu vou só fazer essa leitura do que está aqui, porque os comentários eu vou fazer a respeito de Fordismo e pós-Fordismo, quando chegar no livro propriamente dito do Richard Sennett, A Corrosão do Caráter. Né? Então, eu peguei o errado aqui, né? Só para fazer a leitura do que está aqui. Se eu não conseguir ler aqui, vocês me ajudem, tá? Aí eu vou tentar ler. Então, aqui, modernismo, entre parênteses, pós-fordismo, o bunker do concreto, né? 1910 a 1973, que ele está considerando que foi a época chamada de Fordismo. Embaixo, né, que está escrito, ver se eu consigo aqui, baseado na produção em massa, consumo padronizado, planejamento estatal rígido e busca por verdades universais. Aqui mais embaixo você tem o que aqui? O mundo e colhendo a terceira onda. O mundo e colhendo a terceira onda. Tá? Compressão do tempo e espaço. O efêmero é lucrativo. Aceleração do giro, a rotação de capital, etc. Produtos e modas tornam-se descartáveis, gerando uma sensação de presente perpétuo e sem história. Aqui nós estamos aqui do lado do oposto, né, do Fordismo, do pós-Fordismo. E aqui, a condição esquizofrênica, né, impacto psicológico. Vamos lá, aqui é o quê? Bombardeio de informações instantâneas, impede planejamento a longo prazo, estresse crônico. Então, só para lembrar aqui é o Fordismo, desse lado aqui o pós-Fordismo, acumulação flexível, o enxame de lanchas rápidas. E aqui embaixo, né, a cultura e estética pós-moderna. O que está escrito aqui? Disneyficação urbana, as cidades como espetáculo, a identidade plástica, a máscara de Cindy Sherman, embaixo está a explicação, mas eu não consigo ler. Política da imagem, estética sobre. E aqui ele faz um resumo, né, do modernismo, do Fordismo e do pós-Fordismo. O foco, a hierarquia e a ordem. No pós-Fordismo, a partir dos anos 80 para cá, fragmentação e diferença. Estética, funcionalismo. E aqui
Pastiche e colagem. E colagem, o tempo linear e aqui, instantâneo espaço organizado Unitário. Volátil e espetacularizado. Espetacularizado. Na verdade, metanarrativas, no Fordismo e no pós-Fordismo, a verdade, desconstrucionismo e desconfiança. é legal. Para que eu estou colocando esse livro aí, que foi escrito 10 anos antes do nosso tema de hoje? Esse livro do David Harvey, porque é um livro de bastante referência para entender de forma real como é que essa sociedade na qual nós vivemos, ela funciona. Então você tem uma interpretação e a exposição dos principais traços, tá, dessa sociedade na qual nós vivemos. Mesmo que seja um livro difícil de fazer a leitura, de 1989, é um livro de referência desse livro. Agora vamos para o livro, tá, que nós vamos trabalhar, o livro de 10 anos depois, que é o livro do Richard Sennett, que é A corrosão do caráter. A corrosão do caráter. E eu perguntei aqui, tá? Todo mundo tem o caráter intacto aqui? Até que se prova o contrário, sim. Até que se prova o contrário, sim? Tá vendo? Você não desconfia do caráter de ninguém? Não, você desconfia, né? Mas Veja, eu não desconfio não. Tá você vendo? pode enviar, mas eu não sei. Prova, Como é teu nome? Douglas. Você desconfia de quem, Douglas? Ninguém, eu tô falando, não pode. Você desconfia de Jogar quem? ninguém sem prova. Tá. Então, o título do livro, A Corrosão do Caráter, tá? As consequências pessoais do trabalho no novo capitalismo. Tá bom? Corrosão do caráter, as consequências pessoais. O que são essas pessoas no mundo de hoje? Como elas eram antes da década de 70? Por que tem essa corrosão do caráter das pessoas? Por que é mais arriscado você confiar nas pessoas atualmente? Por que é mais arriscado? Tá? Não ao ponto que o Douglas fez ali de desconfiar, né? Tá? A gente não desconfia, né? Mas a gente não confia também, não é isso? Mas mais ou menos assim. E aí não pode dizer que desconfia. É um estudo de quê? Sociológico, brilhante. Que investiga como a transição para o capitalismo flexível destrói as narrativas de vida de longo prazo, substituindo a estabilidade pela incerteza e corroendo a integridade pessoal. Tá? Antes de começar, eu vou falar uma coisa central logo aqui. O que é que está escrito aqui? Tá? Investiga a transição para o capitalismo flexível, destrói as narrativas de vida de longo prazo. O que significa isso? Tá? A narrativa de vida de longo prazo. Porque antes, eu estou antecipando aqui, antes, tá vendo? O pai ou o avô chegava para o seu filho e dizia: nossa, tá vendo? Eu tive uma vida difícil, tudo, mas lutei, mas dentro de princípios aceitáveis. Ninguém está dando eu não tenho nada que possa desabonar, tá vendo? Eu pessoalmente. Isso aqui acabou, tá vendo? Por quê? Antecipando o que nós vamos discutir lá na frente. Por quê? Porque se você pegar uma pessoa de grande referência, tá? Que galgou grande sucesso, a pessoa é cheia de problemas, não vai dizer, não tem o que contar, não tem uma narrativa de longo prazo para contar para o filho, entendeu? Porque vai ter que ficar calado. Nossa, eu cometi isso, eu fiz isso que era errado, eu fiz aquilo que era errado. Fica calado, você não tem uma narrativa para descrever para o seu filho ou para o seu neto. Tá? Você ficou riquíssimo, tá vendo? Ou rico, vive bem de vida, mas agora tá vendo, você tem que ficar caladinho sobre a sua vida. Entendeu?
Porque a sua vida é o quê? Cheia de problemas, tá vendo? Que, tá vendo, você acumulou vários deles ao longo da vida. Você poderia dizer assim, mas como assim? Tá? Vocês conhecem alguma autoridade do Acre que é rica, que chegou no cargo máximo, tá vendo? E tem como descrever para os seus filhos, tá vendo? Para os seus sobrinhos, tá vendo? Que é uma pessoa, tá vendo, um caráter fantástico. Todas as pessoas são assim? Nossas grandes autoridades? Fazer a narrativa da vida ou não? Como é hoje? Todos eles têm algo de... Algo para não contar para o neto, né? Exatamente. Aí, preste atenção, você não tem uma narrativa de vida de longo prazo. Você tem que ficar garantido, nossa, tá vendo? Eu sou rico, eu alcancei os maiores cargos, tá vendo, que você possa imaginar, tá vendo? Mas não vai narrar como foi a vida dele. A pessoa aqui não. Antigamente a pessoa mais simples, tá vendo? Que o livro trata assim, realmente assim, a mais simples possível, tá vendo? A vida sofrida e tudo, tá vendo? Mas ele tem orgulho de contar como foi narrar sua vida, como foi a sua vida, tá? Então eu estou fazendo uma antecipação. Passa aí o seu PowerPoint, amigo. Desculpa, só então vamos aqui. A corrosão do caráter, o que está escrito aí? A corrosão do caráter, trabalho e identidade no novo capitalismo. O capitalismo flexível fragmenta a história de vida. O capitalismo flexível fragmenta a história de vida. Porque no capitalismo anterior, tá vendo? Você trabalhava numa atividade durante 40 anos. Agora não, tá vendo? Um trabalhador mesmo típico, esse trabalhador que não trabalha na burocracia, que não é juiz, que não é promotor, que não é um funcionário público dentro de estabilidade, está falando aqui, né? Ele tem um tempo médio, tá vendo, de atividade numa organização de 3 anos, 4 anos, tá bom? Então, tá? Você tem uma fragmentação, mas não esqueça a relação disso com a questão do caráter, porque que isso vai estragar o caráter das pessoas, tá? Que ninguém tem mais como confiar nas pessoas. Não esqueça isso. E lembrar que esse livro está tratando, está dando no campo da questão das atividades laborais, das atividades de trabalho, tá? Na empresa, nas organizações, na burocracia pública, etc., tá vendo? Onde você exerce a sua atividade. Ele não trata como o livro que eu mencionei no início, está vendo, no conjunto da sociedade. Tá? Ou seja, tá vendo, se você trabalha em algum canto, tá vendo, você sabe que ali tem alguém querendo passar perto de você. Tá? Não vai, tá vendo, achar que não tem ninguém querendo montar em você, não. A não ser que você queira que a pessoa tá vendo, monte em você. Tá? Você quer que a pessoa monte em você? Tá? Então, você vai desconfiar, né? Das pessoas, tá? Então vamos aqui, tá vendo? Dos dois lados, né? Período anterior e o período de vocês. Nossa, tá vendo? Vocês são perigosos, tá vendo? Aí vamos para a época de pessoas boas, pessoas que a gente poderia confiar. O período, tá vendo? Do antigo sistema previsível e acumulativo. Ponto 1. Deixa eu ler aqui aí depois vocês repetem, por favor, depois que eu ler. Tempo linear versus tempo flexível. Enquanto o antigo sistema era previsível e acumulativo, o novo exige mudanças constantes e adaptação imediata. Tá? Imediata. Eu vou fazer essa discussão por que exige essas mudanças. Tá? No antigo, o lema não há longo prazo, hoje em dia, né? Mas no antigo sistema havia longo prazo. Carreiras estáveis deram lugar a empregos fragmentários
impedindo a construção de uma narrativa de vida coerente. Já entenderam o que significa narrativa de vida coerente, né? Significa que vocês não vão ter, a menos que vá trabalhar, tá vendo? Para a burocracia pública, vai passar ali, está dando 30 anos trabalhando ali, dá para fazer, mas se não for para a burocracia pública, está vendo? Não tem uma narrativa de longo prazo, uma narrativa coerente, está vendo? Vai ser cheio de problema mesmo. Tá vendo? Então, você vê aí, nossa, está vendo? Eu trabalho numa. Menino, está vendo? Não quero saber dos problemas que tu já fez, não, está vendo? A cada 3, 4 anos trabalha num campo, muda de campo, está vendo? Você não tem uma narrativa coerente ao longo do tempo. 3. A corrosão das virtudes éticas. No sistema anterior era mais sólido, vendo? As virtudes das pessoas. Agora, tá vendo? Valores como lealdade e compromisso mútuo perdem espaço para a superficialidade e a disposição ao risco. 3, né? Vamos ver isso aqui, eu faço uma entrevista. 4. O poder ilegível e equipes superficiais. Que significa poder ilegível? Eu vou ler aí, eu vou voltar aqui só para você dar uma ideia. O controle moderno é invisível. O trabalho em equipe mascara relações de poder sem responsabilidade real. Então, o que é o poder ilegível? Porque se antes, tá vendo, você trabalhava e você tinha um chefe que mandava você, trabalha aí, tá dando o dia todo, a pessoa sabia, tinha aquela afinidade, gostava, o cara trabalha e a pessoa, tá vendo, entendia aquilo, era legítimo o entendimento, né? Agora não, tá vendo, você vai trabalhar, tá vendo, vai bater o ponto, com o dedo lá, tá vendo, que você nem sabe por que, tá vendo, que é ilegível, porque o trabalhador não sabe como é que aquilo funciona. É ilegível dessa perspectiva, né? Então, você é muito controlado hoje em dia, mas você nem sabe por que você é muito controlado. Aí, tá vendo? Agora você tem, tá vendo? O controle moderno é invisível, porque você trabalha em equipe, aí a pessoa quando quer te tirar, quer te demitir, você, vem cá, meu amigo, tá vendo? Não é culpa minha não, tá vendo? É porque tomaram uma decisão não sei aonde, tá vendo? Preciso me demitir para ajustar aqui os custos e tudo, tá vendo? Ninguém assume a responsabilidade, né? Eu te chamo, eu quero demitir aqui, começa com D, né, Popolé? Começa com D, né? Eu quero demitir o Daniel, eu sou o chefe, eu não vou assumir, tá vendo? Claro que é uma decisão minha. Eu vou dizer que o algoritmo, tá vendo? Chegou à conclusão, ou o chefe, a milhares de quilômetros de distância, está vendo? Decidiu, tá vendo? Eu tenho que te dar uma informação, vou te demitir. Então, tá vendo? O poder é completamente invisível. O trabalho em equipe mascara relações de poder sem responsabilidade real. Foi decidido democraticamente, tá vendo? Não foi o chefe que tomou a decisão, foi um grupo que tomou a decisão. 5. Resgatar o senso de propósito. Sem continuidade e compromisso, o indivíduo perde a autoria de sua própria história. Aqui ele está dizendo, né, como é que as pessoas poderiam se tornar, voltar a ser confiável, ter um caráter mais sólido e tudo, né? Se pudesse restabelecer a questão comunitária, coisa parecida e tudo, mas aqui já é um pouco de utopia que ele está colocando. Vamos para o novo capitalismo flexível. Constante mudança e adaptação imediata. Tempo linear versus tempo flexível. Enquanto o antigo sistema era... O texto está igual. Eu cortei e coloquei a mesma coisa. Tá bom. Então, para facilitar, eu já mudo um pouco, tá? Tudo é igual aqui? Sim. Então, na hora que eu fui recortar, eu dupliquei aqui. Tá? Até facilita que a gente passa. Isso aqui é como uma introdução geral. Tudo que a gente vai falar na exposição, né, de certa forma, está colocado aqui. Tem alguns termos que eu vou colocar com mais detalhe. Passa aí. Tá. Então, vamos aqui.
a corrosão do caráter, o trabalho no novo capitalismo, como a transição para o capitalismo flexível altera a identidade humana e os laços sociais. O que interessa aqui mais é essa questão dos laços sociais, né, de você não poder confiar tanto nas pessoas, até os professores com os alunos, como você podia confiar na época dos avós de vocês, dos anos 60, início dos anos 70, um pouco até na época dos pais de vocês, ali nos anos 80, mas agora é muito difícil você ter laços sociais sólidos. Isso não existe na contemporaneidade. Tá? As pessoas, tá vendo? São tudo, não tem densidade intelectual, tá vendo? Porque nós moramos na área urbana, tá vendo? Mas nós não lemos um livro. E quem mora na área urbana e não lê um livro, tá vendo? Significa que são pessoas muito frágeis, além de sofrer essa questão do próprio local de trabalho. Então, os laços sociais são todos hipocrisia, são tudo de fachada. Você não tem, tá vendo, a possibilidade, tá vendo, de ter, tá vendo, uma relação laboral, né, com um colega de trabalho. Nossa, tá vendo, esse é o amigo da minha vida e tudo, tá? Isso aí é quase impossível de você ter isso, né? É claro que muitas vezes a pessoa é obrigada, tá vendo, a achar que tem esse laço até para a vida ficar mais leve, porque você, nossa, não é possível, tá vendo, mas eu preciso achar, tá vendo, que esses laços sociais, tá vendo, são bastante sólidos, tá, porque senão eu vou, tá vendo, ter uma vida muito perturbada, tá? Então vamos aqui perguntar, no velho capitalismo, o modelo linear, o tempo linear, e é previsível por quê? Porque os avós de vocês entravam no trabalho e passavam 40 anos trabalhando ali. Aí você poderia prever, nossa, está vendo, entrar no trabalho agora, daqui a 10 anos, está vendo, eu vou ter, está vendo, a minha casa própria e tudo, está vendo, era possível você planejar a trajetória da sua vida. Como nós estamos em contraposição, a gente vai ver que, do outro lado, isso aqui é a pesquisa que ele fez lá na economia dos Estados Unidos. Tá? Aqui o trabalho, né? E aí, o caráter como acúmulo, a identidade era construída através da lealdades duradouras e do sacrifício pela família. Então, se você poderia planejar, você tinha uma vida tranquila ao longo do tempo, então você poderia confiar na pessoa, tá vendo? Você ser leal com as pessoas. Aí antecipando, como é que as pessoas vão ser leais com as outras agora, tá vendo? Se você vai perder o emprego daqui a 3 anos, daqui a 4 anos. É isso que o livro está discutindo. Tá? A lealdade não existe mais na mesma magnitude do capitalismo anterior, porque a maioria dos trabalhadores não pode planejar a sua trajetória de vida. Então isso não vai eliminar a possibilidade das pessoas terem uma inter-relação, tá? De lealdade e de confiança, porque a realidade dura da vida leva as pessoas, tá vendo, a serem mais espertas. Tá? Nossa, tá vendo? Em vez de ir eu, tá vendo? Me deixa o meu amigo ir, tá vendo? Mais ou menos assim, tá vendo, que é a realidade dentro das organizações. Esse aqui dá para entender, né? A questão do caráter, né, como acúmulo, porque que, tá vendo lá, você tinha uma lealdade permanente, você poderia ser leal aos seus colegas de trabalho.
o exemplo, né, do Henrico. O que é que ele vai dar um exemplo aqui? O faxineiro que encontrou respeito próprio na disciplina e na poupança previsível. Então ele dá um exemplo aqui. O rapaz, né, o senhor, era faxineiro, trabalhou a vida toda como faxineiro, ele era uma pessoa bastante reconhecida, dando tanto no trabalho dele como na casa dele. Faxineiro realizando um trabalho muito duro, tá? Muito árduo, tá? Mas ele se sentia feliz, tá? Porque era possível estabelecer relações interdependentes de lealdade, com as pessoas que ele conheceu, tanto com os chefes, tá? Como com as pessoas do mesmo nível dele e também na família. Aí lembrando das narrativas, né? Ele chega para o neto dele e tudo, tá vendo a minha vida, tá vendo, foi assim, eu trabalhei, me esforcei muito, tá vendo? E passa a ser uma pessoa admirada, né? Passa a ser admirada. Então, o Henrico, né, é o faxineiro. Ele vai fazer uma jogada aí, entendeu? Aí ele vai dar um exemplo do Rico, que é o filho dele, que vai ter uma história e características totalmente diferentes. Tá? Então aqui no capitalismo antigo chamado no Fordismo. Aqui nós estamos no novo capitalismo, no pós-fordismo ou modelo flexível, né? Produção flexível. Nesse novo capitalismo, né? Esse trabalho foi escrito em 1999. A ditadura do curto prazo. A flexibilidade exige mudanças constantes, impedindo a formação de compromissos e vínculos profundos. Tá bom? Então, se o processo produtivo, a organização das empresas, ela é flexível, não tem nada, estruturas duradouras, permanentes de 10 anos, 15 anos, significa, entendeu, que as coisas mudam muito rápido dentro das organizações. Você não tem como, entendeu? Na época, a pessoa trabalhava como faxineiro lá dentro da organização, passou a vida toda, né? O Henrico, aqui, a sua vida toda. Mas como é flexível, tá? Chega um determinado momento, agora a empresa não tem mais o faxineiro. O faxineiro agora, ele vai fazer as atividades dele a partir de empresas terceirizadas. Tá? Vocês devem saber, e vocês conversam com a gente, por favor. Vamos fazer as atividades a partir de empresas terceirizadas. Quem trabalha em empresas terceirizadas, qual a estabilidade duradoura que você tem trabalhando na terceirizada? Não seja exagerado, diga assim, um pouquinho só. A gente não pode ser exagerado assim. É claro, né, que a pessoa está correta, mas eu estou aqui dizendo. Para vocês um pouco enfatizar isso de maneira caricatural. Tá? Você está lá, tá vendo, numa empresa terceirizada, tá? E aí o dono da empresa, né, eu preciso agora da metade desses trabalhadores. Você dispensa, você não tem, tá vendo, uma possibilidade, tá vendo, de trabalhar 40 anos, 35 anos. Tá? Então, vocês devem conhecer, eu conheço várias pessoas que trabalham numa empresa terceirizada, e muitas vezes a pessoa está vendo durante um ano, às vezes trabalha de uma, vai para outra, às vezes não passa nem um ano trabalhando numa empresa terceirizada. A deriva do indivíduo. Trabalhadores perdem o senso de direção em uma vida composta por fragmentos de episódios. Né? Essa questão, né, dessa palavra deriva aí, que ele vai dizer o seguinte, é uma característica, né? Poxa, tá vendo? Se eu sei que eu não vou passar 10 anos nesse trabalho, não vou passar 20 anos, tá? Essa ideia, né, de
A deriva do indivíduo. O indivíduo fica naquela expectativa, tá dando a qualquer momento, tá dando, a empresa pode me dispensar. E aí tem uma coisa, né, que a gente vai discutir mais lá na frente, tá vendo? Eu vou antecipar aqui, tá? Que é o fantasma da... Não é essa palavra, está dando mais lá na frente, a palavra, o fantasma da inutilidade. O que é o fantasma da inutilidade? De que você pode ser o servidor mais exemplar, receber o prêmio do mês e tudo, né? Mas a qualquer momento você pode ser despedido, tá? Então ele faz isso com bastante detalhe, tá vendo? A pessoa, nossa, tá vendo? Eu sou o bom dessa empresa, tá? Aí ele vai dar um exemplo, tá vendo, da IBM. A IBM, acho que muitos de vocês não conheceram o auge, né, da IBM, tá? Diz, poxa, tá vendo? Você tinha a IBM demitiu de uma vez, acho que foi 50 ou foi 40, programadores, tá? Aí as pessoas, nossa, tá vendo? Nós éramos, tá vendo, bons funcionários altamente qualificados, tá? E de uma hora para outra fomos, tá vendo, demitidos. Então, essa questão aqui, né, a deriva do indivíduo, o fantasma, né, de você não ser mais útil, né? O fantasma de ser mais útil é uma coisa que reforça a ideia não, né? A característica de você não ser mais leal a ninguém. Eu não sou mais útil, entendeu? Porque a qualquer momento eu posso ser despedido, então como é que eu vou ser leal com alguém? Ah, porque a empresa, se a empresa precisar, eu posso ser, tá vendo, o melhor funcionário do mundo, tá vendo? Mas se a empresa, tá vendo, a qualquer momento, tá vendo? então, isso é a ideia do fantasma, né, da inutilidade do indivíduo. E o dilema do rico, porque aqui está escrito o quê? O exemplo, aí o filho dele, o dilema do rico. Apesar do sucesso material, o filho do faxineiro enfrenta ansiedade e falta de propósito ético. Como é que ele descreve isso no livro? Tá? O filho com sucesso profissional imenso, tá? Gigantesco, tá? Trabalhando de consultorias, né, toda semana está num aeroporto diferente, etc. Tá? Conseguiu ser uma vida muito mais confortável do que a do pai, mas ele é acossado pela loucura permanente, porque ele não tem sossego na vida. Tá? Tem que sair de uma empresa para outra, tem de estar ganhando muito dinheiro, etc. Tá vendo? Mas não tem uma ligação efetiva e afetiva, tá vendo, com o local do trabalho. Tá? Então, isso aqui, esse dilema aqui, né? A situação, o exemplo do Henrico e o exemplo do filho dele, né, do rico, o dilema dele, poxa, o cara é bem de vida, né? É um profissional liberal exemplar, tá, mas... E aí é que ele vai para aquele negócio, tá vendo? Da narrativa que você não pode mais criar. Ele diz assim, eu cheguei nessa situação aqui, eu não posso ter uma ligação muito próxima de afinidade muito íntima, né, com a empresa, porque eu não posso ter apego, porque eu preciso a qualquer momento sair de uma organização para outra. Aí o que ele vai dizer lá no livro? Tá legal. O Henrique aqui, tá vendo, faz uma narrativa para os filhos e para os netos, tá vendo, de coisa exemplar.
Aqui não, tá vendo? Ele comete todas as barbaridades possíveis para galgar essa posição, com muito pouco grau de ética, aí ele tem que ficar muitas vezes calado, ele não tem uma narrativa para o filho dele, porque nesse trabalho que ele faz, nesse mundo flexível, né, ele não pode seguir os mesmos passos que o pai dele fazia. Lealdade, ter um caráter razoável, né, que possa ser suficientemente respeitado pelas outras pessoas. Porque se você não pode ter apego, você não pode ser leal às pessoas, porque o que está em jogo é a sua vida profissional. Deu para entender aqui essa questão do capitalismo antigo, do faxineiro e do profissional liberal, tá vendo? O consultor aqui, um sucesso na carreira, tá vendo? Mas tá vendo? Com poucas possibilidades, tá vendo? De ter um caráter, tá vendo? Mais ou menos razoável. Aí, tá vendo? No livro, ele faz limpa o terreno a respeito do que significa caráter, né? Aí vai dizer assim, o que significa caráter, né? Caráter não é personalidade, porque personalidade é aquilo do interior de cada pessoa, do jeito de cada pessoa, né? Então você tem sua personalidade, qualquer um de vocês tem sua personalidade, que não me importa, tá vendo? De jeito nenhum, né? Até, tá vendo? Porque nós, tá vendo? Temos pouco significado, tá vendo? No mundo, né? Não escrevemos bem, tá vendo? Não somos grandes leitores, tá vendo? Intelectualmente, tá vendo? Somos quase, tá vendo? Insignificantes, tá vendo? Mas cada qual tem sua personalidade, né? Ele tem a dele tudo, tá vendo? Mas não é isso que eu estou discutindo aqui com personalidade, né? Você ser extrovertido, né? Você tá vendo, gostar, tá vendo, de conversar muito, conversar pouco, né? Você ser abestalhado, só saber rir na hora de estar numa roda de conversa, tá vendo? Ou você não saber ouvir o outro, né? Ou falar coisa desconecta, né? A personalidade é o interior. O caráter que ele está discutindo aqui é aquilo que se projeta externamente, né? Como eu lido com os outros, tá vendo? Como eu me comporto perante os outros. Isso é o que ele está chamando de caráter. E isso que ele está dizendo que no capitalismo atual, esse caráter, ele é um pouco corroído. Corroído não porque as pessoas mudaram, é porque o regime de produção flexível, ele leva, conduz que as pessoas sejam desse jeito, né? Que você não vai dar, vamos dizer assim, uma trégua para ninguém, porque você está numa disputa permanente, tá? Para sobreviver, para galgar sucesso, etc., trabalhando pouco tempo, nos empregos, né? Falando isso fora, né? No setor público, que às vezes as pessoas também têm uma estabilidade, etc., e é um pouco diferente. Não estou dizendo com isso, que as pessoas que têm estabilidade no setor público, elas têm um bom caráter. Não é isso que eu estou dizendo, e pela experiência que eu tenho, isso é bastante complicado. Não posso fazer comentários adicionais, mas eu estou só dizendo que as pessoas têm estabilidade no setor público. Isso não quer dizer que as pessoas têm um caráter melhor do que as pessoas que trabalham fora do setor público, em trabalhos que você precisa de mudar de postos de tempos em tempos. Tá? Então, o caráter é uma questão externa, de como relacional, aquilo que se projeta em relação às outras pessoas. Personalidade não, é a sua questão interior, personalidade. Então ele limpa esse terreno para que você entenda, o que significa caráter. Quando eu digo eu não posso confiar em fulano ou cicrano, é porque eu estou falando de relação. Tá?
Também não estou dizendo que que não é possível você confiar em alguém, tá vendo? Confie, né? Vai se estrepar, mas a pessoa muitas vezes é obrigada a confiar nos outros. Tá? Alguém tem alguma pergunta? Não? Meu Deus do céu. Oi? Essa questão do verbo capitalista, isso está o autor no caso, né? Esses dois que o senhor mencionou, né? Eles fazem uma referência direta ao modelo do Henry Ford, né? E assim, a minha dúvida é que, tipo, de que forma isso se quebrou e ficou toda essa bagunça aí da segunda parte do novo capitalismo. Tá legal, né? Então, no período do Fordismo, você tinha a produção em massa e consumo em massa. Isso significava o quê? Que a produção de um determinado produto era em larga escala, todo mundo comprava aquele produto. O modelo T, você não, hoje em dia a gente não vê aqui na rua, né? Mas se a gente for, em qualquer museu desse, que você vai, você vai encontrar aquele carro lá da década de 20, da década de 30, né? No Museu da Ciência, lá em Londres, ou quem vai para os Estados Unidos, em qualquer museu, você vai ver, e todo mundo comprava aquele tipo de carro, tá? A roupa, a calça, todo mundo vestia aquela calça igual, tá bom? Então você passava o tempo todinho trabalhando, produzindo aquele modelo dele, o carro, o mesmo carro, tá? Passava o tempo todinho trabalhando, produzindo naquela fábrica que produzia, aquele mesmo vestuário e tudo. Então, a partir de um determinado momento, essa dinâmica de produção em massa, consumo em massa, mudou. Né? Porque você vê aqui como acontecia na década de 40, na década de 30, você está vendo aqui alguém com a mesma camisa? Não. Você está vendo alguém aqui com a mesma calça? Não. Está vendo? Você não tem mais aquele consumo em massa do mesmo produto. Ele é fragmentado. Tá? Ele é fragmentado. E isso, está vendo, vai mudar drasticamente a natureza dessa organização produtiva. Tá? Já que gente, você me atrapalha, por favor. Isso vai mudar drasticamente, está vendo? A organização da empresa, que se antes, está vendo, você produzia um produto por muito tempo, o mesmo produto, agora você precisa organizar a sua empresa, está vendo, de uma maneira que ela possa, produzir só uma parte daquela produção para ela poder ser flexível, porque as empresas antes, ela produzia tudo, a matéria-prima, todas as fases do produto, porque ela produzia em massa, ela não precisa. Agora não, se você está produzindo, no modelo flexível, tá? Você vai produzir um produto apenas ali por 2 anos, no máximo 3 anos, você vai mudar para outro. Então você não pode criar uma estrutura produtiva para produzir todas as fases daquele produto, porque senão, se você deixar de produzir aquele produto para começar a produzir outro, então você vai ter de mudar toda a estrutura produtiva, fazer investimento. Agora não, as empresas passaram, a produzir uma fase da produção, vamos dar um exemplo da questão do vestuário, tá? Nos Estados Unidos. Se antes, lá nos Estados Unidos, você tinha todas as fases, a empresa tinha todas as fases do processo produtivo, agora não, lá nos Estados Unidos você tem só a fase de design, do corte a lace, aí o outro tipo de trabalho manda lá para a Ásia para os trabalhadores realizarem. Tá? Então você tem essa flexibilidade, tá? Vai fazer com que não precise mais de você ter aqueles trabalhadores exercendo a atividade pelo tempo todo, de tempo, ou seja, você pode dispensar a hora que quiser. Imagine só, se você tinha lá nos Estados Unidos, na década de 60, uma empresa que da área de vestuário, por exemplo, produzia todas as fases,
da produção. Aí ela deixou, ficou só com a fase de concepção, tá vendo? Na fase de design, na fase do corte sofisticado, tecnologicamente, e mandou o resto. Depois as pessoas foram demitidas, tá vendo? Que na parte de costura, etc., tá vendo? Para trabalhar na parte do vestiário. Então, essa produção, assim, essa mudança da produção do Fordismo para a parte flexível, ela vai fazer com que não seja mais necessário o trabalhador ficar vinculado à empresa o tempo todo, porque você vai mudando, tá? Você tem uma empresa aqui, tá? E aí você pode, a qualquer momento, você pode terceirizar uma fase do sistema produtivo para uma terceirizada, ou você pode quartelizar uma atividade da empresa, quartelizar aí no sentido de você, partes da administração da empresa, você pode contratar outra empresa, isso na questão de quartelizar, né? Terceirizar são essas atividades mais comuns, tá vendo? Como a questão, né, de limpeza, a questão de contabilidade, tudo que você está terceirizando, mas você pode contratar outra empresa para exercer atividades administrativas mesmo da empresa, em vez de contratar um administrador ou coisa parecida. E isso, tá vendo, você passa a prescindir de um trabalhador que fica o tempo todo lá nesse processo de flexibilidade, né? Então, a organização da produção da parte do Fordismo para a produção flexível, né? Ela vai transformar a natureza da relação com o trabalhador. Ela não vai mais precisar, tem esse trabalhador aqui que passou, eu preciso dele passar 20, 30 anos. Não, agora, qual é a média? Que está nesse livro aqui de 1998, 99. A média é que um trabalhador fica vinculado a uma empresa lá nos Estados Unidos, nessa época aqui, tá? Era de 3 a 4 anos. Lá na década de 60, tá? O exemplo aqui do Henrique, né? A vida toda, fica a vida toda. Não sei se você entendeu a lógica, tá? Que você sai do Fordismo, a produção flexível, tá? Ela não vai mais precisar que você tenha um trabalhador que seja leal, né? Assim, passar 40 anos no trabalho. Era isso o que é? Hã? Tá bom. Passa aí, por favor. Que horas são? Só para me ter uma ideia aqui? 9h56. Deixa eu ver esse aqui. Tá, eu vou passar isso aqui, que ver se eu consigo em 10 minutos para que eu retome isso de forma mais organizada, né, na próxima aula. A corrosão do caráter, o trabalho do novo capitalismo. O que está escrito ali embaixo, só para eu ter uma ideia? A tese central ministra dizendo sobre como a flexibilidade da economia moderna impacta a identidade, os valores éticos e a narrativa dos indivíduos. Tá, eu vou ver se eu consigo ler. O que foi que leu? Só para que foi que leu? Como é seu nome? Cauã. Tá. O Cauã leu, né? Eu vou ver se eu consigo ler aqui de novo, né? É a tese central do Richard Semmes sobre como a flexibilidade da economia moderna impacta a identidade, os valores éticos e a narrativa de vida dos indivíduos. Aí, o que é legal aí? Cada palavra dessa é bom a gente dominar, né? Como impacta o quê? Como impacta a identidade, tá? As pessoas passam a se identificar de maneira diferente. Pode não mexer não, né? O Henrique, né, era uma pessoa que tinha uma identidade, o filho dele, o Rico, tem uma identidade diferente. Não porque ele decidiu assim, porque a economia forçou para ele ter uma nova identidade. A identidade, o que mais? Os valores éticos. Os valores éticos. O que é que eu estou dizendo desde o início da aula? Está vendo? As pessoas, está vendo? Hoje em dia, tá vendo? Os indivíduos têm valores éticos plenos? Hã? Não. Por quê?
porque você não tem lealdade mais do local de trabalho onde você está participando. Se você for, eu sou leal, meus princípios não permitem, que eu seja uma pessoa desleal. Quem é que vai se ferrar primeiro? Alguém vai, se você não, eu sou leal, alguém vai levar isso em consideração no momento de tomar a decisão? É o primeiro que vai na lista, é quem achar que pode, ser diferente daquilo que a economia moderna exige. Então, valores, o quê? E o último? Narrativa de vida dos indivíduos. Tá legal. O que significa a narrativa de vida aí? Vê se vocês estão lembrados. Que o Henrico, para o seu filho e para o seu neto, era um faxineiro, mas ele era orgulhoso daquilo e podia contar sem nenhum problema. O filho dele, o Rico, com muito mais sucesso profissional, como é a narrativa do Rico, fragmentada, e para chegar àquilo, ele tem de ser uma pessoa que tomou muitas decisões sem levar em consideração os aspectos éticos. Então, essa questão da narrativa, eu estava brincando, mas uma brincadeira um pouco séria, né? Vocês devem conhecer, mesmo aqui no Acre, na fronteira da Bolívia com o Peru, vocês devem conhecer alguém, eu não conheço, que chegou nos maiores cargos possível, são bastante ricos, tá? Mas tem uma narrativa bastante complicada. Eu não conheço ninguém não, mas vocês conhecem, tá vendo? Aqui mesmo, na fronteira do Brasil, da Bolívia com o Peru, alguém conhece? Ou vocês só conhecem pessoas com narrativas fantásticas, a longo prazo? Ninguém falou nada, ninguém se manifestou, então, como eu não conheço, eu acho que vocês também não conhecem, né? Eu acho que é isso. Então vamos aqui. Quem é esse rapaz aí? Vocês conhecem algum Henrique? Vocês conhecem algum rico? O Henrique, que ele dá o exemplo aqui, talvez, nem o avô de vocês seja dessa época, seja uma pessoa mais lá para trás um pouquinho. Mas vamos considerar que são os avós de vocês, ainda possam ser considerados aqui como o Henrique. E quem é o rico? Vocês conhecem algum rico aqui no Acre? Para a gente fazer essa questão, tá? O parâmetro. Então, o caráter do Henrique, o tempo dele, o tempo linear e do velho capitalismo. O caráter versus. Eu já tinha falado. O que é que ele diz aí? Só antes de ler aí. O que foi que eu disse? O que é personalidade e o que é caráter? Caráter externo e a personalidade externa. Todo mundo tem sua personalidade ali, mas a questão do caráter, né? Assim, nossa, estou dando. Pelas informações que eu tenho dos outros professores também e dos outros alunos que eu vou pegando também de vocês, nossa, aquele ali vai passando, aquele ali é confiável, Então, a gente anota tudinho direitinho, né? Que a gente olha assim na cara de cada um, A gente já sabe, quem é o mais confiável ou quem é o menos confiável, né? Mas, são informações secretas, né? Que a gente tem. Então, todo mundo aqui, tem um percentual que é o Henrique. E tem um pessoal que, todos nós aqui, somos ricos. Então, caráter versus personalidade. Lê aí, caráter versus personalidade. Caráter foca nos traços éticos do longo prazo, lealdade e compromisso. Personalidade foca em sentimentos imediatos e visíveis. Isso, né? Então, caráter, vou repetir o que o Calor disse, Caráter
foca nos traços éticos de longo prazo, lealdade e compromisso. Personalidade foca em sentimentos imediatos e invisíveis a que você carrega, né, consigo. Né? Então, isso é só uma limpada de terreno, né, para a gente entender os livros. Necessidade de quê? De longo prazo. O Henrico, né? Necessidade de longo prazo. Caráter se expressa na busca de metas distantes no adiamento da satisfação pelo futuro sustentável. Tá bom. Impossível nada no mundo de hoje. Então, verifica essas características sempre em contraponto do outro lado. A mudança do job, aqui é a carreira como... Quantidade da meta cumulativa. É legal. Então, vamos assim, ele vai dizer o seguinte, tá? O que ele, aí ele define no livro com bastante maestria, né? O que é job, tá? Porque aí job é uma coisa contemporânea, né? Porque job são pedaços, né? Que ele vai dizer, tá vendo a origem da palavra job é pedaço. Mas ele vai dizer o seguinte, né? Que o Henrique, né? Ele tinha uma carreira, entendeu? Como uma estrada reta e cumulativa. Você entrava lá naquela porta daquela estrada, né, daquela rua, arrumava um emprego ali para determinada idade e passa a vida toda em linha reta na mesma estrada. Tá? Na época, tá vendo, moderno, tá vendo você, a sua vida, tá vendo, não é essa reta que você, tá vendo, vai seguir a vida toda. Tá? Se a gente vem aqui para o lado do rico, né? O lado do rico, vamos aqui. Henrico e do rico. O rico é o filho dele. Primeiro ponto que está escrito ali: a vida fragmentada e o novo capitalismo. Caráter versus Personalidade. O que está escrito aí do rico? Foco em sentimentos imediatos. O caráter de longo prazo é corroído pela instabilidade. É isso? Foco em sentimentos imediatos. O caráter de longo prazo é corroído pela instabilidade. Então, se o Henrico aqui podia ter uma lealdade de longo prazo porque ele seguia uma estrada, tá? Aqui você vai ter um caráter corroído, tá? Espedaçado, porque a sua vida vai tendo mudanças frequentes, tá? Ao longo da vida, mudanças em pouco tempo, tá? Frequentes, por isso que você não tem a possibilidade de ter um caráter constituído de lealdade, empatia, generosidade, etc. Isso é coisa do passado. A ética do curto prazo. Conflito entre a impaciência de economia e a necessidade de lealdade familiar e comunitária. Legal. Então, a ética do curto prazo, tá vendo? Você vai imprensar, tá vendo? Essa coisa bonita, né? De lealdade familiar, lealdade no trabalho, etc. Tá vendo? Vai ser imprensada com a questão aqui da impaciência aqui da economia. A economia faz com que você, tá vendo, esteja permanentemente lutando atrás, mudando de um emprego para outro, tá vendo? E esse seu desejo, tá vendo, de ser uma boa pessoa em casa, tá vendo, ou com seus colegas de trabalho, ela é impensada, ela é esmagada, né, porque a economia, tá vendo, ela não te ajuda muito, tá vendo, a isso. A mudança do job. Se aqui, tá vendo, o Henrique tinha uma carreira, tá vendo, que é uma estrada, etc., como é que o rico tem? Tá vendo? Trabalho como? Pedaço Ou temporário e transportável. trabalho como pedaço ou bloco, né? Bloco? Sim. Por quê? Porque vem da própria etimologia da palavra job, né? Bloco, em contraposição
do trabalho longo, né, que o Henrique tinha, que você vai ter blocos de trabalho ao longo da vida. Trabalho com um pedaço ou bloco, temporário e transportável. Né, transportável. Então, para ver a atenção dessa contraposição aqui. Os males do novo capitalismo e as consequências pessoais. A primeira, a ilusão da... que é isso, né? Você nunca viu um idiota dizer assim, nossa, agora eu não trabalho mais numa empresa, para alguém me mandar, não, agora eu tenho a flexibilidade de tocar, eu faço o meu próprio o quê? Horário. Alguém já ouviu um idiota dizendo isso? Já ouviu? Já. Que é isso? Cara que ninguém conhece, ninguém assim. Isso é coisas de outro lugar. Eu nunca ouvi ninguém falando isso, tá? Mas é uma característica da atualidade. A ilusão da flexibilidade. As regras são... As regras não abolidas, mas... controles mais difíceis de entender e sistema de poder flexível. Então, o que veio a evolução organizacional da economia? A sofisticação de controle. Porque na administração, quem já estudou administração, né, eu quero aqui tem só uma disciplina, não dá para vocês terem esse entendimento, né? O objetivo principal de você administrar uma organização ou uma instituição é controlar os trabalhadores para que façam as atividades. Esse é o objetivo. No entanto, você precisa passar uma imagem a mais matreira possível, né, de que nossa, tá vendo? Aqui é trabalho em equipe, cada qual a gente quer a ideia de todo mundo. Quem foi que fez isso aqui? A gente quer a ideia de todo mundo, tá vendo? E as pessoas acham, tá vendo, que não estão sendo controladas, tá vendo? Não é porque as pessoas são burras, né? É o processo de ingenuidade, tá vendo? Porque se nas organizações o objetivo é você controlar, e as pessoas acham que não estão sendo controladas, é questão de ingenuidade. Todo mundo é inteligente e tudo. Então, você tem a ilusão da flexibilidade que você não é mais controlado. O risco desnorteante. No capitalismo de curto prazo, o risco é deprimente, sem garantia de recompensa futura pelo esforço. Tá legal. O que significa isso? Tá? Que o Henrico, tá? Ele era faxineiro, correto? Mas o esforço dele ali na faxina, naquele trabalho, tudo, tá vendo? Ele foi recompensado ao longo da vida porque ele passa a ser elogiado como um trabalhador exemplar, passa a ser elogiado por ter cuidado bem da família, etc, etc. Tá? Aqui não, tá vendo? Você você precisa se esforçar ainda mais, é claro que não tão quanto o Henrique, tá? Você precisa se esforçar ainda mais, mas você não vai ser reconhecido também no longo prazo, porque o seu reconhecimento é ali imediato. Você precisa atirar para todo canto, que acabou aquilo, você começa outra vida, tá vendo? Você vai ter o seu sucesso, tá vendo? Ao longo da vida, você enriquece tudo, mas é muito fragmentado. Então, tá vendo? No capitalismo de curto prazo, o risco é deprimente, tá vendo? Sem a garantia de recompensa pelo esforço. O Henrique, tá? Porque assim, chegar lá, tá vendo? No final da vida, conversando com o netinho, nossa, tá vendo? Eu trabalhei tanto, tá vendo? Mas eu consegui comprar a casa, tá vendo? Criei seu pai, etc, tá vendo? Então, ele chega no final da vida, tá dando, mesmo com todo o esforço do mundo, ele é recompensado ao longo prazo. Aqui você não tem longo prazo, tá? Se não tem longo prazo, tá vendo, você não vai, tá vendo, pensar... Né? Oi? Mas essa mudança no trabalho mudou o caráter dos indivíduos em todas as suas relações sociais, além do trabalho.
A análise aqui é na relação de trabalho, tá? Mas, como é que é o nome? Luciano. É legal, mas Luciano, entendeu? O que é que ele vai dizer? Tá? Mas você tem a relação dessa de trabalho, tá? Que você tem um emprego, que você precisa estar no aeroporto, estou falando lá no exemplo que ele está dando do Rico aqui, tá? No emprego, tá vendo? Isso afeta até a sua relação com a família, por extensão, tá? Por extensão. Mas ele está analisando aqui a questão no ambiente de trabalho, tá bom? Que você não tenha essa possibilidade de estabelecer lealdade, etc. Né? Foi boa essa sua pergunta, tá vendo? Porque você diz, poxa, tá vendo? Se você é assim no trabalho, tá vendo? Significa que você em casa, você foi diferente? Não, tá vendo? Porque o seu jeito em casa vai ser uma consequência, tá vendo? Daquela loucura que você é no trabalho. Você não pode ter apego no certo, tá vendo? Você tem que estar viajando sempre, tá vendo? Seu filho vai para a escola, você não tem nem passar um mês, 2 meses, 3 meses, tá vendo? Sem conversar com o filho, ou coisa parecida, tá? Mas a mais aqui dentro do trabalho, tá? Entendeu a lógica? A pesquisa dele é dentro das empresas. Esse aqui, né? Quem? O sistema. O sistema o quê? Irradia, né? O sistema irradia indiferença, tratando pessoas como descartáveis e corroendo o senso de necessidade mútua. O que é que ele está dizendo aí? Se eu posso ser descartado a qualquer momento, se eu posso ser descartado a qualquer momento, eu vou ter um senso de considerar as outras pessoas diferente do que a empresa vai lidar comigo? Não, tá vendo? Então você vai ver, poxa, quem precisa de mim? Eu vou estar sendo um bom empregado e tudo, mas a qualquer momento eu vou ser despedido. Então, se tu é meu colega, tu está aqui do lado, eu não vou, tá vendo, vamos dizer assim, dar muita trela para você, porque você pode passar a ter inimigo ou coisa parecida. Tá? Então, isso aqui é devido à própria organização empresarial. A perda da... Aqui você já entendeu, né? A questão da perda da narrativa. Né? Você enriquece, tá vendo, mas você não pode contar uma história bonita para o seu filho, para o seu neto, porque tá vendo, os seus princípios não. As suas atitudes éticas, tá vendo, para você galgar aquela posição, foram as piores possíveis. Então, a sua narrativa de vida é uma porcaria, uma bosta mesmo. Tá vendo? Então, Professor, mas aí não leva em consideração que eu posso mentir, né? Mas não leva em consideração que eu posso mentir. Sim, correto. Se você é um mentiroso, tá vendo aí? É mal barato, você é mal barato. É mal barato. Tá vendo? Vamos ver aqui. A jaula de ferro. Vamos só terminar aqui mais uma. A jaula de ferro, tá? Estrutura burocrática rígida, que é Oferecer respeito e previsibilidade. legal. Então, isso aqui é do Henrique. Narrativa Cumulativa. Conquistas graduais. Protegidas. Narrativa cumulativa de Conquistas graduais. Protegida por sindicatos. aqui do Henrique. E Estabilidade e compromisso. estabilidade e compromisso mútuo. Vamos aqui para o bichão do Henrique, do Rico. Redes elásticas e controle invisível. O poder Torna-se ilegível e mutável. Sem vínculos duradouros. O que significa isso? Né? Ele até dá o exemplo da padaria. Então, vocês sabem que todo mundo sabe assim que é uma padaria, ou não? Sim. Aí ele vai dizer o seguinte: o cara antes ia lá, amassava a massa com a mão e tudo, tá vendo? Agora
ele aperta o botão da máquina, a máquina faz tudo aquilo, o miserável sabe como é que foi feito o pão? Ele não sabe como é que funciona aquela máquina. A única coisa que ele fez, o que? Apertou, colocou aquelas medidas, né? 1 saco, 2 sacos de farinha, o fermento e tudo, jogou lá na máquina, apertou o botão, aquilo ali, aí o pão sai lá do outro lado. Então, o processo produtivo é ilegível. Né? Então, o poder torna-se ilegível, é mutável, sem vínculos duradouros. Aí ele diz assim, aí ele diz assim, a pessoa que ia lá fazer um pão, amassava aquilo ali com a mão, etc., você criava um vínculo com aquela padaria. Agora o cara é trabalhador, aí não tem nenhum vínculo de nada, tá vendo? Porque ele aperta só o botão, não sabe de nada, o cara quando quiser despedir ele faz, que ele não tem a mínima importância, ele não vai fazer falta ali. E aqui, estado de deriva, apesar do sucesso material, mudando constantemente de emprego sem criar laços duradouros. então, o estado de deriva, né? Porque você não vai passar 20 anos no mesmo emprego, você vai estar mudando completamente, então você não vai ter laços de amizade com alguém. Nós vamos tratar isso com outros autores mais lá na frente, né, que tratam de outra perspectiva e mais concreta, tá dando? E vocês vão se ver, tá dando, de uma forma mais concreta para lá. Né? Mas, tá dando, vocês entendam, tá dando, isso aqui como uma certa provocação, porque é uma coisa concreta, mas vocês não conhecem, né? Qual é a realidade dentro das fábricas, dentro de organizações e tudo, tá vendo? Vamos considerar que isso seja um mundo um pouco diferente do nosso mundo. É claro, tá vendo, que isso não quer dizer que a gente possa confiar um no outro. Tá? Então a gente vai parar aqui e na próxima aula tá vendo, a gente vai aqui com o PDF do rapaz poder dar continuidade a essa discussão da corrosão do caráter. Tá? Com vocês, pessoas que têm o caráter menos corroídos e pessoas que têm o caráter sem nenhuma corrosão. Aí vocês aqui que sabem em que estado se encontra, né, o caráter de cada um. Está indo entendido, não é isso, essa discussão?